times. É um time muito competitivo de times. É interessante como toma 1-0 para um Flamengo dentro do Maracanã jogando bola e consegue, dentro do primeiro tempo, se reencontrar, se reestabelecer e terminar melhor. E você citou o pênalti que o Matheus Cunha pegou. Ele pega uma outra bola também, de uma saída de bola errada. Dele, sim, inclusive. Dele, exato. No primeiro tempo. Podia ter mudado o rumo da partida. Matheus, vê que a gente não discute mais o goleiro do Flamengo, né? Depois que o Matheus Cunha virou titular. Mas a ironia é, o Rossi foi apresentado hoje. Né? Então, mas eu quero saber de você. O Rossi, né, goleiro, história, com convocações para a seleção da Argentina e tudo mais, que o rubro-negro esperou com ansiedade para chegar e tomar conta da posição, até por conta das indefinições, primeiro com o Santos, e depois com o Hugo, e agora o Matheus Cunha se firmou, mas a gente ouve dos rubro-negros o seguinte: ainda falta aquele grande jogo. É um goleiro confiável, tal, mas ainda falta aquele grande jogo. E hoje ele foi muito bem, né? Exatamente no dia da apresentação do Rossi. Ele foi decisivo. Para mim, fora o Arrascaeta, que tem uma coisa que vale a pena chamar a atenção, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, mas esse movimento, o passe pro gol, sai quando ele tá do lado direito, né? Quer dizer, é muito recurso, capacidade de achar o melhor local para receber a bola e para servir o companheiro, no caso do lance do Gabigol, do gol do Gabigol. Agora, assim, eu vi o Rossi várias vezes na minha vida jogando. Eu acho o Rossi um bom goleiro, mas eu não acho o Rossi um cara que chega assim para ser o titular absoluto, jogador indiscutível, chegou para tomar a posição. Aí depende de como o Matheus Cunha vai lidar com essa pressão, porque para mim o Santos é uma grande decepção no ano. E eu entendi plenamente a troca de técnico. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. O segundo hoje isso é quase chegou, certeza. Pode ser o titular. Só não falo que é certeza porque não sei como é que tá o Rossi, mas assim, é quase certo que vai virar o terceiro. O Rossi é um jogador com mais experiência que o Matheus Cunha. Podem falar que no mata-mata é um jogador mais bem preparado, que pega pênalti, que não sei o que, mas eu acho que no nível que o Matheus Cunha está jogando, se tirar o jogador do time agora, eu não sei se cai bem. Com o elenco. Eu tô falando que o elenco vai sabotar o Sampaoli, porque vai mudar o goleiro, mas é preciso que o jogador que ganha a posição em campo tenha a sua posição mantida. A não ser que você ache que o Rossi vai chegar lá e vai apresentar algo muito melhor que o Matheus Cunha. Aí eu faço a pergunta: o que é ser muito melhor que o Matheus Cunha nesse momento embaixo das traves? O que é ser muito melhor? A quantidade de bolas. Ele tem tomado frangos? Ele sai mal do gol? A reposição de bola dele, não é perfeita, mas é horrorosa. A do Rossi é perfeita. O jogo de bola com os pés não é. Então você acha que vai ter disputa por posição? Sim. E no primeiro momento o Rossi sai atrás porque quem está ali está fazendo o que precisa fazer. Eu acho que deveria sair atrás e óbvio que tem que olhar com carinho para ver se ele não consegue jogar melhor nos treinamentos e colocá-lo na partida. Tem que o jogador mais experiente talvez lide melhor com o peso da camisa, ou lide com mais rapidamente com o peso da camisa. Agora, chegar e colocar para jogar, não sei, pode até chegar, ganhar a posição, começar a jogar bem, mas eu não sei por que você tira o Matheus Cunha agora da equipe. Talvez algum jogo mais pra frente, uma sequência ruim, ou um jogo ruim, um jogo grande, talvez isso faça o Paulo mudar de ideia. Eu acho que o debate, desculpa, Calçado, acho que o debate não é Rossi e Matheus Cunha, sinceramente. Porque o Rossi, pra gente voltar, o Rossi ele é anunciado hoje, ele vai ao Maracanã hoje, mas o Rossi ele é uma contratação de início de janeiro, não sei se dia 3, 4, 5, 6. Ele é uma contratação de início de janeiro, quando o debate no Flamengo precisamos de um segundo goleiro porque a gente está entendendo ainda o que é o Santos. Era o Santos e alguém porque não tinha mais Diego Alves. Tinha o Matheus Cunha no papo. E o Matheus Cunha, quando ele pega esse pênalti hoje, que não é simplesmente o pênalti no jogo de hoje, é o que o pênalti vai representar para a confiança dele, para a confiança do treinador, da torcida, da linha de zaga dele. O Matheus Cunha hoje não é um cara que está sendo debatido se tem condição de seguir como titular ou não. O papo do Matheus Cunha, do Rossi, para mim, é muito mais quem é esse segundo cara, se é o Santos ou se é o Rossi. E vai depender de momento. O Matheus Cunha, ele tem a confiança do novo treinador, novo porque chegou em abril. Ele vem se estabelecendo embaixo das traves, com a bola nos pés e em momentos decisivos, e a gente vai começar a falar de momentos decisivos, seja por mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores. O Campeonato Brasileiro daqui a pouco vai virar turno aí, você vai ter que dizer se você está na briga ou não. Então, o papo do Rossi, para mim, hoje, não é com o Matheus Cunha. É bom lembrar o que foi o Rossi nos últimos meses. Não é o Rossi nem dos melhores momentos do Boca. Então, é muito mais um nome dentro do que essa loucura, boa loucura, digo, do Flamengo, que é o clube que vai no mercado, pega o Alan, pega o Rossi para compor o elenco e está monitorando o Claudinho. É difícil até de você passar isso para você falar isso aqui é futebol brasileiro. Eu vou fazer um breve raio-x sobre o Rossi. O Rossi tem 27 anos, ou seja, goleiro é um atleta que normalmente amadurece e melhora
depois dos 25, 26, óbvio que isso é muito particular. Mas o Rossi começou no Chacarita Júnior, Funebreiro, grande clube Chacarita Júnior. Depois foi para o Estudiantes, Defensa, voltou para o Estudiantes, foi para o Boca, vendido para o Antofagasta, foi para o Boca, terminou o empréstimo, vai para o Lanús, volta para o Boca, vai para o Al-Nassr, termina, volta para o Boca. Será que o goleiro com regularidade grande não teria continuado, por exemplo, no Boca, em vez de ir para o Antofagasta? Em algum momento não teria saído do Boca emprestado para o Lanús, para depois voltar para o Boca de novo? Ou seja, a carreira do Rossi, eu não vi todos os jogos para falar, mas eu vi alguns jogos, eu acho o Rossi um bom goleiro, mas não é tão linear assim para você falar, olha, chegou o dono da posição. É isso. Talvez com 27 anos de idade, mais maduro, depois de passar por todas essas experiências, pronto para ser o goleiro, a melhor versão de si mesmo, um goleiro, talvez seja um goleiro melhor que o Matheus Cunha. Não estou falando que não é, mas chegar e colocar para jogar assim, eu não sei. Eu acho que o debate não é de chegar eu a jogar tenho também. certeza que o treinador, o São Paulo, ele não vai olhar para isso que eu vou dizer. Porque quem está no futebol tem uma outra relação. Mas quem está fora, às vezes, vê de uma forma diferente. O Flamengo tem... Você pegar o Matheus Cunha, não é uma contratação milionária nem uma contratação internacional. O Wesley não é uma contratação milionária nem internacional. O Vitor Hugo também não. A gente está falando de jogadores que têm uma outra origem dentro do Flamengo, mas que podem ser titulares da equipe, podem jogar. O Flamengo precisa continuar com as portas abertas para esses jogadores lá de dentro. E não apenas do olhar externo, não interno do dia a dia, mas o externo argentino, estrangeiro, foi convocado de seleção, Flamengo. Tipo, essa coisa muito grande de que eu posso contratar, eu tenho dinheiro, então eu vou ao mercado internacional e contrato e vou competir com grandes clubes nessa contratação. Então vem um jogador muito caro. Isso gera até reflexos nos adversários. Porque sabe, a gente está falando da torcida do Palmeiras protestando. Quando o Flamengo, que é rival do Palmeiras, Flamengo é rival do Palmeiras, eles se rivalizam hoje pelos mesmos espaços, pelas mesmas conquistas. Quando o Flamengo vai para o mercado e pode chegar e botar sobre a mesa um caminhão de dinheiro e o rival, que tem resultados muito bons, não faz isso, gera no torcedor dele palmeirense o seguinte: e aí, vocês não vão competir com os caras de... Falo, não. Essa resposta do Palmeiras é não. Então, assim, o torcedor do Flamengo tem que estar aberto a ter jogadores no seu time que não são estrelas internacionais, ou que surgiram dentro da Gávea, ou que são no Ninho do Urubu, na base, ou que são jogadores que são contratações do futebol brasileiro, que o Flamengo pode fazer para fazer esse jogador crescer e tal, mas nem todos vão ser os 11 estrelados. Então, assim, eu acho que o Rossi chega para treinar, para ver como é que ele está. E você não pode dizer que o Matheus Cunha hoje é uma insegurança no gol do Flamengo. Perfeito. Ela existia. Com ele não está existindo. Ele não é estrelado ainda, mas ele não é um goleiro inseguro. Hoje não é. Mas vai ter barulho, né? Vai ter barulho. A questão vai essa, ter barulho em cima da grife. Eu acho que tomara que ele resista. Sinceramente, tomara que ele resista, que ele mantenha o nível da a grife boca. Ele vai ser testado nesse aspecto. Mesmo com esse festival de empréstimos do Birner. Porque é o seguinte, para quem prestar tanto se ele... Né? Interrogações à parte, o Rossi também tem méritos. É um grande pegador de pênalti. Sim. É um goleiro com muito mais história que o Matheus Cunha no futebol, apesar das irregularidades que o Vitor apontou. É um goleiro que, olhando por um outro prisma, convenceu o Boca a utilizá-lo a partir do que tinha feito no Lanús. Então, ele tem um histórico importante. Ele é um bom goleiro. Ele tem um histórico importante. Eu acho que a sorte do Matheus Cunha é que o técnico é o Sampaoli. O Sampaoli não se impressiona com essas coisas. Nesse caso específico, não é um goleiro que ele pediu. Alguém pode lembrar, né? Lá no Santos, que ele barrou o Vanderlei, que era ídolo da torcida, para trazer goleiro que jogava com o pé. Eu acho que o Matheus Cunha já tinha ganho a confiança do Sampaoli em relação ao Santos, o que não é pouco. É uma situação até similar a essa que a gente está colocando aqui. Grife por grife, o Santos também tinha mais grife que o Matheus Cunha. E o Sampaoli não se impressionou. Eu acho que, no frigir dos ovos com o Sampaoli, vai jogar o melhor. Vai jogar aquele que entrega mais isso tem que ser. Para as pretensões dele. Eu confio muito no critério do Sampaoli
nesse caso específico. E as pretensões dele têm ali assim, 80% elas são totalmente pessoais em relação ao modelo de jogo dele. Muito não particular. Não é o que o torcedor está pensando, porque o cara tem grife. É o seguinte, é aquilo que ele acredita que seja o melhor para o time, porque ele quer um goleiro que o goleiro dele, de muitos times do mundo, mas do São Paulo, ele acredita nisso e eu acho que ele está certíssimo. O goleiro faz parte da construção. O goleiro hoje faz parte até da superioridade numérica numa saída de defesa para o ataque, numa transição. Então, assim, o goleiro não é mais aquele jogador que tanto que a gente fala, qual é o sistema? 4-4-2. Onde é que está o goleiro? Não está, né? O goleiro não está aí. Então, seria 1-4-4-2. No dele, o goleiro participa. O goleiro ativamente. Mas é uma contratação. E aí vem o Santos. O Santos era a solução. Ao que tudo indica, ele é o terceiro goleiro do Flamengo. O Matheus Cunha tocou 57 vezes na bola, tá? Nada, só para explicar. Bom, o Arrascaeta tocou 67, se você parar para ver. É isso. 57 vezes na bola? Passa muito por ele esse jogo do São Paulo e não é de hoje. Acabou falhando nessa vez e depois se garantiu. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é que a gente está falando de um elenco com o Matheus Cunha, surgindo muito bem, se estabelecendo, Santos e Rossi. Santos fundamental, por exemplo, nas conquistas de Copa do Brasil e Libertadores. E eu acho que isso diz muito sobre a capacidade. O Flamengo volta a ter uma janela negociando, não sei se vai dar certo ou não com o Claudinho, mas ele está falando que ele topa pagar 80, 85 milhões, o Zenit quer 90, mas ele está buscando o Alan, ele acertou com o Rossi lá atrás, o Luiz Araújo vai ser apresentado essa semana, um Claudinho. Então você começa a olhar, quando a gente fala de valores individuais, como é que se resolve de forma individual, é muito fora da curva ainda. Por isso que, às vezes, a mancha bate lá na lei. Eu acho que tem muito do comparativo. Pô, tá todo mundo lá contratando. E a gente, independentemente do bom trabalho do Palmeiras, do excelente, é muito, muito fora da curva que faz o Flamengo em janela. Mas ainda acho que o papo do Rossi não é com o Matheus Cunha nesse momento. E o Alan desembarcando no Rio de Janeiro, você tocou no nome dele, Pedro. E veja bem, até coincidentemente, ele chega num momento onde... Para não dizer que não falei, não das flores, mas dos espinhos, né? A torcida está de olho no Thiago Maia e pensando, pô, esse está abaixo do que poderia render. Tanto que o pênalti ele faz chegando atrasado, né? No começo do jogo, assim, uma entrada meio que... Né? Rotula esse pênalti, mas era um Thiago muito interessante do ponto de vista de marcação, sustentando para o Pulgar sair. Agora, mas assim, se ele curioso, é uma... Não sei se foi você que falou essa semana aqui. Eu estou muito curioso para ver um possível meio com Alan, Pulgar e Gerson, depender como é que é a sua proteção, mas... Se ele é um elo mais fraco nesse momento, nesse timaço que tem o Flamengo, vem o Alan. Eu fico pensando, você vai sacar o Pulgar nesse momento, um pilar do São Paulo de time? Não, o Gerson caindo. O Alan, ele quer, claramente. Parece que o Alan já deu uma entrevista dizendo que conversou já com o São Paulo brevemente, é um cara dele. É interessantíssimo que pode vir desse Flamengo. Agora, é preciso, claro, mais uma vez, falei da sustentação contra um bom Fortaleza, mas um probleminha ali de transição defensiva e acabou voltando a conceder. Muito porque concede, de fato, e muito porque é o Fortaleza também ali. Então, é entender como é que vai ser essa proteção. O Thiago Maia, ele é marcado. Eu acho que tem momentos capitais de erros do Thiago Maia, mas em muito momento também é interessante ele fazer um trabalho que é necessário para você soltar um pouco mais o Gerson, soltar um Pulgar numa aproximação pela direita. Agora... O problema tenho eu, que não tenho time, nem tenho jogador bom para escalar. Isso não é problema pro São Paulo. Tá assim, né? Ele só tem solução. solução. Meu time não tá legal, não. Agora, numa concorrência tão alta como essa, não pode dar essas brechas que o Thiago Não pode, isso é verdade. É isso. Até porque o Vitor Hugo é um cara que tá pedindo passagem também, é mais ou menos ali. Ele vai ouvir, olha, você me desculpe, mas tem gente melhor, tem gente desempenhando mais, tem gente que pode entregar mais. Né? E o Alan é um que, sem dúvida, se chegar, ele joga. Não tem por onde, né? Esse chega para jogar. Esse chega para jogar. Gabigol, 150 gols com a camisa do Flamengo. A informação é que se igualou, superou o Bebeto, né? Se igualou ao Bebeto. É o oitavo de todos os tempos. Olha só, demais, né? É demais, né? Com menos tempo, relativamente. A notícia ruim foi a lesão dele. E feitos relevantes, né? O homem virou uma Libertadores, deu uma Libertadores virando um jogo. Isso é fantástico. Ele tem potencial aí, a questão é só o tempo, né? Mas ele tem potencial aí para um top 5 fácil. Professor, dessa geração, tem o que eu posso... Cada um vai ter um jogador preferido. Eu confesso, não vou nenhum problema em falar aqui qual é o meu jogador preferido desse time do Flamengo, é o Bruno Henrique. Quanto à informa, que eu mais gosto, 2019, que eu mais gostei, gosto do estilo de jogo, gosto...
do personagem, gosto de várias coisas do Bruno Henrique e é o meu preferido. Tecnicamente, o melhor jogador é o Arrascaeta do elenco, é o que tem mais recursos. O maior jogador dessa geração muito vencedora do Flamengo é o Gabigol. Se você for dividir apenas por gerações, tem a geração que ganhou a primeira Libertadores, a geração Zico, vamos dizer assim, e tem essa geração. Para mim, se você for separar por gerações, esse é o maior jogador, que por isso pode ser colocado como o segundo maior jogador, não melhor, maior jogador da história do clube, provavelmente da geração que não viu outro time é o jogador preferido, não só apenas os 150 gols, aqui entre aspas, são gols em todas as finais de Libertadores. 3 finais de Libertadores, ele marcou gols em todas as finais e tem a épica contra o River Plate. Então, assim, Então, você se sai bem nessa história, porque você elege o meu preferido, Sim. que é o Bruno Henrique, Sim. o mais técnico, que é o Sim. Arrascaeta, e o maior da geração, que é o Gabigol. Em 2019, eu acho que o jogador mais importante da melhor campanha do Flamengo nos últimos tempos, o melhor em campo para mim foi o Bruno Henrique. Mas o melhor jogador, eu falo, vou montar um time, preciso de um jogador. Outra dúvida boa pra caramba de treinar é o Gabigol ou o Bruno? É isso. É dúvida boa. Mas daqui a 20 anos a gente